Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Não desça para apanhar, nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 homens, os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, versículo 26 a 37. Percebam que nós estamos nos aproximando do final do ano. E quando nós vamos nos aproximando do final do ano, a liturgia também, ela vai como que acompanhando também ali, se aproximando dos últimos passos de Jesus. E nós vamos vendo o quê? Jesus que começa a alertar. Jesus começa a alertar os discípulos e também ele começa a nos alertar. O Filho do Homem, ou seja, Jesus, ele virá uma segunda vez. Nós precisamos ter em mente isso. Nós não podemos viver nesta vida achando que o Senhor não virá, ou aqueles que acham que ele virá, acabam por dizer que ele vai demorar, não vai ser agora. Aí olha para o passado e diz: está vendo? Jesus já falou isso há muito tempo, não é agora o momento, ainda tem muitas pessoas para serem salvas, Deus não vai permitir que ele venha assim de repente, Jesus venha de repente e aí vai ficar muita gente perdida. Não é isso, meus irmãos. O alerta é o seguinte: ele irá voltar. E a verdade é que nós não sabemos como vai acontecer. E aí no Evangelho, Jesus está falando aqui de 2 situações que aconteceram no passado e que as pessoas, na verdade, elas não estavam preparadas. Uma foi quando Deus mandou Noé construir a arca, porque o mundo estava numa perdição muito grande. As pessoas não queriam saber de Deus. As pessoas estavam numa vida de sexualidade, de roubo, de tantas coisas, que eles viviam como se fossem animais. Então Deus, ele faz um plano, ele pede para Noé, porque Noé era um homem justo, e ele pediu que Noé construísse uma arca
para que se recomeçasse tudo de novo. Por isso que na arca está ali os casais de animais, mas também estavam as pessoas que quisessem entrar na arca. Elas iriam entrar porque aconteceria um grande dilúvio. A chuva iria cair, tempestade sobre a terra. E quem não estivesse dentro da arca não iria se salvar. Não teria como se salvar. Iria morrer. Noé começa a construir a arca e, ao mesmo tempo, começa a falar para o povo que era tempo de conversão, era tempo de mudança de vida. As pessoas estavam com o coração tão fechado que elas não queriam saber. E ainda chamavam Noé de bobão, porque olhavam para o céu, viam que não tinha nuvem nenhuma, aquele sol quente, como é que vai chover? E aí Jesus fala que naquele momento eles comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento. Ou seja, viviam uma vida totalmente longe do Senhor, sem querer saber de Deus. Aí Jesus diz, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Aí Jesus agora fala de um outro acontecimento, agora com o seu primo Ló, cidade de Sodoma e Gomorra, que também estava vivendo na maior devassidão. Que, na verdade, né, Ló é o primo de Abraão. Eu não sei se agora eu falei que era de Noé, mas de qualquer forma já estou corrigindo. Então, era primo de Abraão. E aí o que foi que aconteceu? Estava lá Ló, na cidade de Sodoma, tinha Gomorra também. A mesma coisa, meus irmãos. Povo na maior devassidão, o homossexualismo estava em alta, a idolatria de todo tipo, ou seja, não adoravam o Deus único e verdadeiro. Eles estavam aí, se davam em casamento, bebida, orgia, tudo. Não queriam saber de Deus de maneira nenhuma, até que os anjos foram lá. E aí, eles constataram. Eles viram que realmente aquele povo estava numa vida longe de Deus. E aí, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Os anjos pediram que Ló fosse embora com a sua família, porque aquele povo que estava lá, eles estavam querendo ter, os homens estavam querendo ter relação sexual com os anjos. Imagina só. É porque era homem com homem, era mulher com mulher, estava tudo, estava uma maior bagunça lá. E aí os anjos falaram, Ló, vai embora, porque essas cidades serão destruídas, Sodoma e Gomorra. E eles foram, e aqui tem um detalhe que Jesus está dizendo sobre a mulher de Ló, que não era para eles olharem para trás, e ela olhou para trás. Esse olhar para trás significava o quê? Significava que ela estava com saudade, estava querendo voltar para aquela cidade. Não que ela estivesse praticando aquelas coisas, mas ela é como quisesse voltar. E ela se transformou numa estátua de sal. E o enxofre, ou melhor, o fogo caiu sobre a cidade e destruiu todo mundo. Mas muitas pessoas poderiam dizer, nossa, que crueldade de Deus. Não, não é crueldade de Deus. Deus quer salvar a todos. Mas os homens não querem salvação. Os homens querem continuar na depravação, querem continuar nessa vida errada. E aqui Jesus vai dizer também, eles se davam, eles comiam, se davam em casamento, bebiam, compravam, vendiam, mas não queriam saber de Deus. É isso que vai acontecer, meus irmãos, com todos aqueles que não querem saber de Deus e que estão levando uma vida de qualquer jeito. E aí Jesus termina o Evangelho dizendo assim, que numa casa onde tem duas pessoas, uma irá com ele, a outra será condenada.
Isso quando ele vier na sua glória. Numa casa, no local de trabalho. Em todos esses lugares vão acontecer isso. Meus irmãos, nós precisamos estar do lado de nosso Senhor. Nós não podemos ser aqueles que vão ficar na condenação, como aconteceu no dilúvio e como aconteceu também lá com Sodoma e Gomorra. Que eles se perderam. Imagine quando a arca fechou, o povo gritando fora, do lado de fora, Noé, eu quero entrar, e acabou, não podiam entrar mais. O momento de entrarem já tinha acontecido, mas eles não quiseram. Meus irmãos, se converter na última hora não dá certo, não. A conversão, ela precisa acontecer agora, neste momento. E Jesus termina o Evangelho com essa frase: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Porque os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Aí Jesus dá uma resposta meio assim: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Vocês já viram como é que os abutres, eles vão em cima do animal, eles vão em cima da carniça, eles vão em cima daquelas carnes que estão em fase de podridão, eles vão em cima para comer. A mesma coisa Jesus está dizendo, que no dia que ele vier, aquelas pessoas que não estiverem com ele, elas estarão como mortas. E aí os demônios cairão em cima dessas almas e levarão elas para a condenação eterna. Deus me livre deste mal. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Aonde estiverem aqueles que não quiserem saber de Deus, os demônios cairão em cima.